Bom dia a todos, eu sou o Henrique Andrade, aluno do segundo ano de Direito, estou aqui acompanhado com a Mariana, aluna do quarto ano, e com a professora Susana Videira, a nossa coordenadora de curso. Professora, muito obrigado por aceitar o convite, a vir fazer o podcast. Começando então por apresentar a professora, agradecemos naturalmente a sua presença mais uma vez. A professora é licenciada, mestre e doutorada em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, das áreas de Ciências Histórico-Jurídicas. Desde 2022 assumiu o papel como coordenadora da área científica de Direito da Universidade Europeia, ainda a professora associada desta universidade, bem como na Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa. Ainda investigadora principal integrada do IURIS, entre outros centros de investigação, e foi diretora-geral da Política de Justiça entre 2013 a 2018, onde regressou mais recentemente, há 2 anos, no ano de 2024, a assumir novamente esta função. Um vasto percurso profissional, do qual certamente se orgulha e a nós também, sendo os seus alunos. Podendo aprender assim bastante consigo. Muito obrigado, professora. Obrigada, Henrique. Então, professora, a nossa primeira pergunta é assim um pouco mais pessoal. Gostávamos de saber então o que é que a motivou a escolher a área do Direito e mais tarde a atuar na parte da docência. Muito obrigada pelo vosso convite, cumprimento todos, cumprimento designadamente também os nossos estudantes. E essa pergunta, sendo uma pergunta muito pessoal, é também uma pergunta muito interessante, porque é difícil ao próprio falar sobre si mesmo. E o que é facto é que, olhando para aquela que possa ter sido a razão para eu escolher o direito desde tempos mais antigos, deixem-me dizer-vos que não encontro apenas uma, encontro porventura várias. E se calhar surpreendo-vos vos disser que eu nunca tive propriamente o desejo de ser bailarina ou cantora ou mesmo veterinária. Eu, desde que me lembro, eu queria ser juiz de direito. Motivos que possam ter confluído para tal. Eu acho que o perfil. Eu sempre senti o apelo da justiça, ainda hoje fico constrangida perante determinadas práticas das quais já me poderia ter acostumado ou habituado, mas que ainda me inquietam. E desde sempre eu senti essa inquietude. Se era injusto, eu estava a defender o colega, às vezes prejudicando-me a mim mesma perante a professora, porque deslocava o foco do colega para o foco de quem estava a procurar defender uma causa que eu entendia justa. Portanto, pode ter havido aqui algum perfil, alguma natureza própria associada a essa escolha tão antiga. Depois, o meu pai também é licenciado em Direito. E o que é facto é que, por circunstâncias da vida, sempre ouvi em casa que ele tinha sido colocado como magistrado numa comarca muito pequenina no norte do país, mas na altura, por circunstâncias da vida, ele acabou por não assumir essa função e eu senti talvez a frustração de ter desconsiderado uma carreira onde ele achava que tinha sido feliz. E, portanto, pode haver aqui uma influência paterna também. Se calhar cumprir um desígnio, um sonho que eu senti existir em casa e que o meu pai, por motivos da vida, não tinha conseguido assumir. E, portanto, não houve propriamente uma decisão. Num determinado momento decidi, ou porque falei com um professor, ou porque me inspirei num determinado modelo ou arquétipo de um advogado, de um juiz. Não. Perfil de um lado e talvez esta influência familiar que me levou desde muito cedo a pensar numa profissão que perguntar-me-ão não é a minha. E daí cola com a sua segunda pergunta: porquê professora de Direito? Eu sempre achei, como jovens, e isso é muito, muito positivo, que controlava até ao limite o meu destino. E que era eu a senhora do meu futuro. Nada mais erróneo olhando para a minha experiência, porque de facto fui posta muitas vezes à prova, como o Henrique disse, com esta nota biográfica que lhe agradeço, e não há nada mais desafiante do que podermos ser postos à prova e tentar estar à altura desse desafio. Eu nunca ponderei ser professora universitária. Nunca. Aliás, assim que concluí a minha licenciatura, tinha a intenção, porque de facto achava que cumpriria esse desígnio de vir a ser juíza de Direito. O que é facto é que, porque no meu tempo, após a licenciatura, e não façam as contas, não é bonito saber se a idade de uma senhora, mas acontece em 1996, eu inscrevi-me no estágio para a Ordem dos Advogados porque o concurso de acesso ao SES só teria lugar alguns meses depois e, portanto, eu não iria ficar parada, não faz parte da minha natureza e, portanto,
acabei por me inscrever no exercício da advocacia e fui advogada, hoje com inscrição suspensa, e gostei muito de ser advogada, tarefa que desempenhei durante alguns anos em confluência com a docência. E nunca pensei, confesso, ser professora universitária é aquilo que mais gosto de fazer hoje na minha vida, depois das múltiplas funções que fui assumindo. Porquê? Porque porventura alguém viu em mim aquilo que eu não tinha visto e começou a desafiar-me, a ponderar a possibilidade. Numa escola pública não se entra na carreira, não se entrava na carreira académica por convite, entrava-se por concurso, e o que é facto é que comecei a ser desafiada a ponderar essa possibilidade, a candidatar-me ao concurso, que abria regularmente, primeiro para monitora, depois para assistente convidada, e eu decidi, porque sinto-me sempre muito tentada por desafios, sobretudo se acho que estes desafios são maiores do que eu. E, portanto, vamos tentar. E deixem-me dizer-vos, a partir desse momento, percebi que, de facto, aquela inclinação que eu achava como sendo uma inclinação natural não se iria cumprir, que ser juiz de direito não iria ser, de facto, o meu futuro, que o meu futuro estava na academia, estava nesta realidade de aprender para ensinar, e não há nada que mais me realize sem prejuízo das outras atividades que fui exercendo, que vou exercendo, como estar em sala de aula, a transmitir e, sobretudo, como vos digo, a muito aprender, até convosco, sobretudo convosco, com os estudantes, para poder estar à altura dessa tarefa tremenda que é oferecer lugar. Passando agora para a segunda pergunta, então, professora, e fazendo aqui um bocadinho de propaganda à nossa universidade, quais é que não precisa, porque ela é excelente. Quais é que são os fatores, na opinião da professora, que diferenciam a nossa universidade para com outra? Com as outras, tendo assim as suas vantagens, a qualidade do corpo docente e o porquê de escolherem a Universidade Europeia em si. E tendo em conta que amanhã vamos ter um Open Day, onde vai estar aqui muitas pessoas novas que para o ano podem cá estar outra vez. Eu acho que há inúmeros motivos. E falo-vos com experiência, porque, como disse o Henrique, eu tenho a experiência de ter lecionado em várias escolas de Direito, não apenas aquela que me formou, e agora a nossa escola, passei por outras também. E o que é que me parece absolutamente distintivo no contexto da Universidade Europeia? Em primeiro lugar, o nosso modelo pedagógico. Nós temos um modelo pedagógico muitíssimo diferenciador. O que é que isto significa? Significa que nós estamos muito comprometidos, não pode ser de outra forma, com o rigor associado ao ensino jurídico. Nós estamos a formar também, não apenas, mas também profissões jurídicas, desde as magistraturas à advocacia, e pensando apenas nestas três, a que associaremos nomeadamente também a função de solicitador, de agente de execução, de notário, de conservador dos registros, em que a nossa formação é indispensável ou muito relevante para o exercício dessas funções, estamos a falar de profissões que brigam com a vida, os patrimónios, a liberdade das pessoas. Uma palavra, delas emerge a salvaguarda daquilo que é essencial para o Estado de Direito democrático, para o próprio exercício da democracia, que é a suprema dignidade da pessoa humana. Portanto, temos que ter muita preocupação com o rigor. A nossa escola é uma escola, como bem sabem, muito rigorosa na transmissão dos saberes jurídicos. Mas, por outro lado, somos uma escola muitíssimo comprometida também com as valências que um bom profissional do direito tem que ter e que não é apenas o domínio da dogmática jurídica do saber jurídico. E por isso o modelo académico diferenciador, muito aliado à prática profissional, que vos convoca com experiências que muitas vezes aconteceu comigo, nós só temos quando nos licenciamos. Deixa-me dar-vos alguns exemplos, porque não é nada que corra fora do nosso plano curricular, está dentro do nosso plano curricular. Por exemplo, a disciplina de mútuo corte. Com certeza que há a possibilidade de os estudantes, nomeadamente através do vosso espírito associativo, recorrerem a simulações de julgamento e competirem nas simulações de julgamento. Mas é completamente diferente, temos uma disciplina com esta vocação eminentemente prática que vos prepara, com o apoio, nomeadamente, do professor da cadeira, de um primeiro até um último momento, para aquilo que será um bom desempenho. Por exemplo, numa sala de tribunal, apresentando e alegando para que possam ter, por antecipação, no contexto da escola, aquilo que muitas vezes só acontece quando somos lançados na vida prática. Por outro lado, também técnicas de redação jurídica. Penso que seremos, porventura,
uma das únicas, se não mesmo a única, que tem esta disciplina no nosso plano curricular, que permite que os nossos estudantes, no contexto da escola, possam, por exemplo, produzir um ato normativo, com a técnica associada e, ao mesmo tempo, com a natureza pragmática associada à alteração de políticas públicas, porque temos um problema para resolver e aquele ato normativo parece ser a solução, ou parte da solução, para o resolver. E depois, a possibilidade de recorrermos, por exemplo, nas nossas disciplinas, a equipas de atores, que podem encarnar papéis, não são os vossos professores, como sabem, ou vão saber, o Henrique, quando chegar a anos mais adiantados do curso, em que às vezes é muito imediato para um jurista recém-formado poder dominar a disciplina normativa, realizar o parecer, elaborar uma peça processual. Mas vai ser, porventura, muito difícil lidar com a emoção de quem está a viver aquele problema que ele juridicamente vai decidir ou vai ajudar a resolver. E os nossos estudantes têm esta possibilidade, recorrendo, nomeadamente, à simulação com atores profissionais que encarnam aquele papel e que nos trazem a fúria, que nos trazem a raiva, que nos trazem o ódio, que nos trazem o medo, que nos trazem a ansiedade e que nós vamos ter que conseguir debelar para depois conseguirmos decidir ou para depois conseguirmos ajudar. E, portanto, este parece-me ser um dos traços diferenciadores, um modelo pedagógico inovador, muito associado à prática, também ligado a um saber jurídico muito consolidado. Quanto ao corpo docente, nós precisamos também de refletir no corpo docente estas virtualidades da nossa licenciatura em especial. E, portanto, o corpo docente tem uma preparação teórica muitíssimo cuidadosa e, portanto, somos essencialmente académicos doutorados que vos formam, mas, ao mesmo tempo, também é para nós muito valioso termos, por parte do nosso corpo docente, essa ligação à prática profissional para vos preparar nas duas dimensões de que vos falar. E, portanto, entretanto, a nossa escola é extraordinária, desde a acreditação da nossa própria universidade, pelo tempo máximo, sem condições, até a idêntica acreditação para o nosso curso, naquilo que é formal e pode ser mensurado e atestado, até àquilo que vivem no dia-a-dia. Já falaremos sobre os estudantes, é outra dimensão que eu parece que é uma grande vantagem da nossa escola, mas não quero juntar outras perguntas que possam ter para mim, daquelas que são as primeiras respostas. A professora esteve aqui a falar, e bem, da nossa diferença de planos curriculares, do corpo docente, das nossas unidades curriculares serem de facto mais viradas para os problemas reais da nossa atualidade, porque a nossa atualidade não é só a atualidade, nem a atualidade que era há 10 anos. Todos os dias nos deparamos com problemas novos e o mercado de trabalho tem sido, se calhar, um dos maiores problemas devido às alterações que têm existido de entrada na ordem, ou mesmo das profissões jurídicas que daqui têm vindo a evoluir cada vez mais. Queria também destacar, para além das disciplinas que a professora falou, também o inglês jurídico tem sido e os sistemas informáticos, certo, por exemplo, têm sido unidades curriculares que têm sido bastante bem exploradas nesta faculdade e eu acredito que, não tenho 100% de certeza, mas também somos um dos poucos que tem não uma, mas duas unidades curriculares de inglês integradas no plano curricular. Exato, da nossa licenciatura. E a nossa questão agora seria, para si, quais são os desafios dos recém-licenciados, uma vez que o mercado de trabalho está numa mutação completamente acelerada devido também à inteligência artificial e também outros problemas que surgem na nossa atualidade. O que é que a professora acha que são? Inúmeros. Os desafios são inúmeros, mas eu sou uma mulher otimista por natureza e acho que nós temos estado sempre preparados, e os nossos estudantes, estou certa, que estarão preparados também para esses desafios que são incomensuráveis e, neste momento, ainda imponderáveis. E um deles já referenciou. A inteligência artificial vai-nos abrir, está-nos a abrir um mundo inteiramente novo e vai colocar e convocar ao direito problemas, também eles novos, extraordinariamente difíceis. E por isso, como também referiu, é necessário na nossa escola prepararmos os nossos estudantes para esse futuro que já é presente. Portanto, a inteligência artificial, os desafios do direito digital são de facto desafios tremendos a que os futuros profissionais, qualquer que seja a profissão jurídica ou aquela que o direito possa ajudar também a desempenhar com excelência, irão abraçar
vão ser confrontados com necessidades, com desafios que a minha geração não se confrontou quando saímos dos bancos das nossas escolas. Como é que nós conseguimos preparar esse futuro aqui no contexto da nossa universidade? Como bem disse, dotando-vos nomeadamente de uma escola altamente tecnológica. Por exemplo, basta olharmos para o equipamento desta nossa sala para percebermos que a escola está preparada também, até do ponto de vista daquilo que é o seu equipamento, para que os nossos estudantes possam estar na sala a serem preparados para essa realidade através dos equipamentos que podem ser utilizados. Ao mesmo tempo, pelas disciplinas que integramos no nosso plano curricular. Falava, por exemplo, dos sistemas informáticos, que não é uma disciplina que os estudantes têm que recorrer numa lógica extracurricular. Não, estamos a falar de disciplinas ou obrigatórias no nosso plano de curso anterior, ou disciplinas que os estudantes podem escolher como disciplinas optativas integradas também no nosso plano de estudos, que vos preparam para esse futuro e para equipamentos que têm que colocar ao vosso serviço. Porque nada mais perigoso do que nos deixarmos governar por uma ciência sem inteligência. Agora, temos que colocar essa inteligência não humana, parece-me ser esse o grande desafio, ao serviço da inteligência humana. E para isso têm que estar preparados até do ponto de vista dessas soluções, conhecê-las, para que elas possam ser instrumentais. E não tenho dúvida que a nossa escola está a preparar-vos para esse futuro, que é desafiante, mas temos que estar até como civilização à altura desse tremendo desafio a que estas novas gerações e aquelas que já cá estão a ser instadas e que nos projetam para um futuro a muito curto prazo, completamente diferente daquilo que conhecemos até à data. Até do ponto de vista dos problemas jurídicos, e por isso, como sabem, no contexto das nossas aulas, e aqui entra não só a ligação à prática, falámos há pouco, mas também o rigor teórico, para que estejamos apetrechados com a dogmática jurídica, digamos assim, que ajude também os futuros juristas a resolverem de forma consciente, mas também de forma adequada, os problemas que se vão colocar nas várias áreas do direito, nos vários ramos do direito, seja em sede de responsabilidade civil, seja em outra, acerca desta sociedade desafiante que nós estamos a conhecer e que vai desenvolver exponencialmente nos próximos anos de forma imprevisível, ou dificilmente previsível. E era isso que eu também agora queria perguntar à professora. Pegando um bocado neste tema da inteligência artificial, a professora acredita que será este o foco da transformação do ramo do direito nos próximos anos, ou acha que vai haver algo mais, sem ser a inteligência artificial, que possa vir a afetar o ramo do direito? Não podemos reduzir, naturalmente, aquilo que será a evolução do direito e das suas profissões à influência da inteligência artificial. Mas esse, como conversámos, Henrique, é de facto um grande desafio e os juristas têm que estar preparados e têm que se dotar de ferramentas para tal. Mas há outros desafios que eu acho que os mais jovens também estão convocados. Um deles tem que ver com o acesso às próprias profissões. E também aí tem-se registado, como falaram, grandes mudanças, e um mundo novo, naturalmente, também vai trazer, porventura, novas profissões. Que nós podemos, nesta fase, nem sequer ainda estar a ponderar, ou só a ponderar remotamente, e que o direito, ao contrário daquilo que eventualmente se possa pensar quando entendemos que a nossa formação é uma formação dita clássica, que fundada na Idade Média, em Bolonha, no século XII, por Irnério, ou se olharmos nomeadamente para as escolas antigas em que o direito também era ensinado, ainda que integrado noutras disciplinas, e portanto tendem a ver na formação, na nossa formação, esta dimensão clássica que muitas vezes é limitadora da forma como se entende o direito. Não. O direito acompanha a sociedade. O direito é absolutamente inelutável para permitir a coexistência pacífica entre os seres humanos. E, portanto, o direito vai ter que se adaptar. Não é apenas a inteligência artificial, é este nosso mundo que está em mudança. Os desafios são inúmeros. E, portanto, vai haver seguramente necessidades novas a que o direito vai ter que dar resposta, como uma ordem que acompanha a sociedade numa evolução exponencial. E, portanto, abertura à novidade, abertura à mudança, os novos métodos de trabalho, associados nomeadamente a práticas que a pandemia tornou possível, como conciliar o ritmo de trabalho, a instituição em organização, com o teletrabalho ou o trabalho à distância. Portanto,
ficávamos aqui a manhã toda a falar em desafios. Mas uma vez mais vos digo, por estarmos conscientes deles aqui na nossa escola, tenho a certeza que os nossos estudantes estão preparados para este nosso mundo global e tão diferente como aquele que vamos conhecer com toda a certeza num curto horizonte e não no horizonte de médio prazo ou já de médio prazo. É imediato. O ano passado a nossa instituição fez 10 anos que tinha aberto o curso de Direito. E fizemos uma grande festa. Exatamente, e tivemos uma semana dedicada só ao nosso curso. Como coordenadora, qual é a sua visão ao ver os nossos antigos alunos entrar no mercado de trabalho, alguns até entrarem na docência nesta casa, e quais são as suas expectativas, uma vez que todos os anos a nossa instituição continua a criar e a fazer crescer bons juristas, juristas que vão para outras faculdades, vão para o estrangeiro e continuam a trilhar o seu caminho sempre com a nossa universidade? Muito bem, obrigada também por essa questão, que é uma questão que me leva a recordar um momento muito feliz que foi de facto a celebração dos 10 anos da nossa licenciatura na Universidade Europeia. E os nossos alunos são o testemunho vivo de que este trabalho e este investimento que todos fazemos, a escola, a equipa docente, os nossos estudantes, vale a pena. Como bem disse, é um orgulho enorme ver a taxa de empregabilidade desta escola a ombrear os 100%. Mas mais do que vermos os nossos estudantes empregados, é ver os nossos estudantes a desenvolverem os seus sonhos, a prosseguirem aquilo que foram os seus projetos que entretanto vão mudando, como viram com a minha experiência, e vê-los tão bem nas suas organizações que neles confiaram, e porque confiaram neles, confiaram também na nossa formação, e ver como eles estão efetivamente tão bem integrados no mercado de trabalho e sobretudo tão felizes. Porque a sua pergunta permite-me também falar nesta dimensão. Algo muito gratificante, e agora deixando de lado por um momento os alumni e olhando para os alunos, é ver que na nossa escola os nossos estudantes estão muito bem preparados, os nossos estudantes estão abertos ao mundo em mudança, mas os nossos estudantes são felizes. E essa felicidade reflete-se também no brilho que vemos nos nossos antigos alunos, que correspondem imediatamente ao rep da nossa escola, para virem conversar convosco, para transmitirem as suas experiências. Outra nota, portanto, eles estão muito bem no mercado de trabalho, levam a bandeira da Universidade Europeia e, ao mesmo tempo, vão avolumando também aquilo que é o bom nome da nossa escola. Portanto, muito reconhecimento ao trabalho excelente que eles estão a fazer e, ao mesmo tempo, muito orgulho também na sua atividade. Deu outra nota que é importante e que nós procuramos privilegiar, e eu em especial como coordenadora científica do curso. Eu nunca pensei, como vos confidenciei, ser professora universitária. É a minha profissão, sou há 30 anos, é aquilo que mais gosto de fazer na minha vida. É o mais estável do ponto de vista profissional na minha vida, e disse o Henrique que eu estou diretora-geral, nunca digo que sou diretora-geral, eu sou professora universitária, mas nunca deixei de dar uma aula. E como sabem, nunca falto a uma aula também, porque é a minha profissão, é aquilo que eu mais gosto de fazer na vida. E por isso, entendo que é muito importante que a escola abra o corpo docente também aos seus melhores estudantes, como há pouco referenciou, porque também é uma via, uma saída possível, nomeadamente para aqueles que investiram na dimensão académica. E, portanto, os estudantes que investem nos nossos mestrandos, sendo nossos alunos de licenciatura, têm sido também as nossas primeiras escolhas para poderem alimentar o nosso corpo docente, renovando o nosso corpo docente e, ao mesmo tempo, também permitindo a construção desta marca no direito da Universidade Europeia. Lembrem-se que há poucos anos atrás tínhamos 2 turmas em primeiro ano. Este ano temos 4, duplicamos e estamos a projetar que no próximo ano vamos ter 6 em primeiro ano. Portanto, nós estamos numa expansão enorme. O que é que isto significa? Significa que o mercado nos está a reconhecer, que as famílias estão a confiar em nós e que há estudantes que olham já hoje para a Universidade Europeia como primeira escolha. E não há nada que nos deixe mais gratificados e honrados deste percurso do que este resultado. Para além de professora, é ainda coordenadora do nosso curso e por isso queria fazer uma pergunta um bocadinho mais pessoal, que era: qual é que a professora acha que é o seu desafio no dia-a-dia? Os desafios que a professora enfrenta no seu dia-a-dia, qual é que acha que são os mais complicados de gerir? Se é a parte da coordenação, se é a parte de dar aulas e englobar tudo isso com a sua vida pessoal? Se me pudesse responder. Não. Claro que sim. Eu não entendo, como vos digo, aquilo que pode ser um desafio como uma dificuldade.
Mas qual é o meu maior desafio, que não é problema? E qual é, de facto, a tarefa que eu identificaria como sendo, porventura, a mais desafiante? Ajudar a resolver os problemas dos nossos estudantes, mesmo aqueles que não têm, porque muitas vezes, na generalidade dos casos, até não têm que ver com o funcionamento das nossas aulas ou com a organização da nossa escola. Mas perceber que cada estudante, como diz muitas vezes a nossa reitora, está no centro da nossa atividade. É essa a nossa principal preocupação. E, portanto, que o estudante sinta que tem na escola, e tem em especial na coordenadora científica, mesmo quando a questão não é académica, quando a questão não é científica, um porto seguro para cumprir aquilo que lhe disse e que vos disse há pouco, como sendo uma característica da nossa escola, que é muito plural. Estarem felizes no nosso espaço. Porque um estudante feliz é um estudante que se motiva. E um estudante que se motiva é um estudante que mais facilmente investe. E se investir, a sua formação vai beneficiar disso, a escola beneficia disso e, naturalmente, o mercado, que está em votação, há pouco conversado, beneficia disso também. E, portanto, é procurar estar sempre à altura da resolução, na medida das minhas capacidades, dos problemas que me possam trazer. Porque um problema, por mais pequenino que possa parecer naquele momento, se não for solucionado, ou se não houver pelo menos uma via de apoio, poderá transformar-se num grande problema. E por isso, diria que talvez seja este o maior desafio que tenho e onde invisto também grande parte da minha atenção. Dar aulas faz parte da minha profissão e, para além de um dever, é um gosto enorme. E, portanto, era esta a nota relativamente à lecionação que eu gostaria de deixar, perante a sua pergunta também mais pessoal, olhando para essa dimensão, agora para a vertente académica. E por fim, modo a concluir a nossa conversa, como professora e como coordenadora da nossa licenciatura, se tivesse que dar um conselho aos estudantes que ainda estão um pouco em dúvida em relação ao futuro, o que seria? Relativamente ao escolherem a Universidade Europeia, há todos os motivos, como conversámos, para virem trabalhar connosco. Relativamente aos estudantes que estão hesitantes, eu costumo dizer aquilo que digo aos meus estudantes há 30 anos. O curso de Direito tem uma transversalidade, porque onde há sociedade, há direito. Que mesmo aqueles que não pensam numa clássica ou estrita profissão jurídica, encontrarão sempre nesta formação de base uma arma poderosíssima para desenvolver um trabalho de excelência em organização. Aliás, eu costumo dizer que muitas vezes, com a formação jurídica de base, nós não somos médicos, também não construímos pontes nem construímos casas, mas podemos ser praticamente qualquer outra coisa sem procurar desconsiderar as outras formações e especialidades de base também. Porque o direito está presente nas nossas vidas, está presente nas nossas organizações. E, portanto, quem não sabe bem o que é que quer fazer, se calhar onde estará melhor é no investimento numa ciência que é a ordem normativa da sociedade e que é necessária para o desempenho de qualquer atividade que não seja, eventualmente, aquela que permite construir pontes, fazer casas ou curar doentes. E mesmo assim, o direito acaba por estar presente nessas atividades e, portanto, se estão hesitantes, pensem em direito como uma possibilidade transversal, porque tenho a certeza que vão encontrar utilidade para esta formação. Pronto. Dando assim por terminado então o nosso podcast. Professora, muito obrigado por ter aceito o convite e é isso. E obrigada eu, foi um gosto enorme estar aqui a conversar convosco. Obrigado, professora. Obrigada.